O oceano é incrivelmente profundo, muito mais do que a maioria de nós imagina. Se pegássemos toda a terra dos picos de cada continente e ilha do mundo e preenchêssemos os pontos mais profundos do oceano com essa terra, o planeta Terra seria coberto por um oceano com mais de 3,21 km de profundidade. Já que 3/4 do nosso planeta são cobertos por água, podemos perceber que essa água é ainda mais profunda do que apenas 2 milhas. Vamos agora ter uma noção de escala. Esse pequeno ponto aqui representa o tamanho médio de um ser humano. Um ponto um pouco maior representa o tamanho de um elefante. E este é o tamanho da maior embarcação já construída, a Nock Nevis. Com isso em mente, vamos explorar as profundezas e descobrir o que se encontra lá. A primeira marcação é a 40 metros abaixo da superfície, que é a profundidade máxima permitida para mergulho recreativo com cilindro de ar. Um pouco mais abaixo, a 90 metros, encontramos os destroços do Lusitânia, o que é interessante porque o próprio Lusitânia tinha 240 metros de comprimento, ou seja, afundou em águas mais rasas do que seu próprio tamanho. Se a embarcação estivesse em pé, parte dela estaria acima da água. Apenas um pouco mais abaixo, a 100 metros, mergulhos podem se tornar fatais devido à doença descompressiva, se as devidas precauções não forem tomadas. No entanto, isso não impediu que um homem chamado Herbert Knight conquistasse o recorde mundial de mergulho livre a uma profundidade de 214 metros, nadando até lá com apenas um único fôlego. Um pouco mais abaixo, a 332 metros, está o recorde mundial de mergulho autônomo, estabelecido por outro homem chamado Ahmed Gar. Se ele tivesse nadado mais 111 metros abaixo, teria alcançado a altura do Empire State Building, caso estivesse submerso. A 550 metros de profundidade, encontramos o limite máximo de mergulho das baleias azuis, as maiores criaturas do planeta, e também o limite do submarino americano da classe Seavol. A 535 metros, testemunhamos a profundidade máxima de mergulho dos pinguins imperadores. É importante ressaltar a imensa pressão da água nas profundezas. Neste nível abaixo da superfície, a pressão exercida sobre uma pessoa ou um pinguim seria equivalente a um urso polar pisando em uma moeda de 25 centavos. Um pouco mais abaixo, a uma profundidade de 830 metros, estaríamos na altura do Burj Khalifa em Dubai, o edifício mais alto do mundo. Quando atingimos 1000 metros abaixo da superfície, entramos na zona assustadora. A luz solar não alcança mais essa profundidade, e o resto do oceano abaixo está envolto em escuridão permanente. Além disso, a pressão da água a esse ponto seria equivalente à pressão que você sentiria se estivesse na superfície de Vênus, o que significa que você morreria rapidamente. Nesse nível do mar, você encontraria a lula gigante, se a pressão da água já não tivesse te matado. A uma profundidade de 1280 metros, alcançamos a profundidade máxima de mergulho da tartaruga de couro. Mais abaixo, a 1828 metros, estaríamos na parte mais profunda do Grand Canyon, caso estivesse submerso conosco. Chegando a 2000 metros, nos deparamos com algumas das criaturas mais assustadoras, como o aterrorizante dragão negro, uma criatura carnívora que possui um estômago que não permite a passagem de luz. Isso significa que, estando na escuridão total nessas profundezas, a única forma de enxergar essa criatura é com uma lanterna. Um pouco mais abaixo, a 2250 metros, alcançamos a profundidade máxima de mergulho tanto da baleia cachalote quanto da aterrorizante lula colossal. As baleias cachalote costumam ter cicatrizes em seus corpos devido às lutas com as lulas colossais que habitam essas incríveis profundezas. A lula colossal pode crescer até 14 metros de comprimento e pesar 750 kg, com olhos do tamanho de um prato e afiadas foices no meio de seus tentáculos. Portanto, boa sorte com elas. A uma profundidade de 3.800 metros, encontramos os destroços do RMS Titanic. E um pouco mais abaixo, aos 4.000 metros, adentramos a zona abissal do oceano. A pressão da água nas profundezas é surpreendente, chegando a 4,98 toneladas por polegada quadrada. Nestas profundidades, encontramos diversas criaturas estranhas, quase como se fossem alienígenas. Entre elas estão o peixe-dente de agulha, o peixe-pescador e o peixe-víbora. A uma média de 4.267 metros de profundidade, esperaríamos atingir o fundo do oceano. No entanto, existem partes do oceano que podem ser muito mais profundas do que isso. A 4.791 metros, encontram-se os restos do navio de guerra Bismarck, que afundou durante a Segunda Guerra Mundial. E ainda mais abaixo, a 6.000 metros, começamos a entrar na zona Dow, nomeada em referência ao Hades do submundo. A pressão da água nessas profundidades pode ser até 1.100 vezes maior do que na superfície, o que equivale a um elefante equilibrando-se em uma foca, ou uma pessoa carregando o peso de 50 Boeing 747. Nessas profundezas, você seria esmagado imediatamente, sem nenhuma chance de sobrevivência. No entanto, a vida ainda existe nessas profundezas, em formas estranhas e diversas.
A 6.500 metros, atingimos a profundidade máxima que o DSV Alvin, um submarino tripulado de pesquisa, pode alcançar. Esse submarino desempenhou um papel importante na descoberta do Titanic. Ainda mais abaixo, a 8.848 metros, chegamos ao topo do Monte Everest, se ele estivesse submerso. E então, a 10.898 metros, alcançamos a profundidade atingida por James Cameron em 2012, durante a missão Deep Sea Challenger. O ponto mais profundo já alcançado por humanos foi em 1960, quando Don Walsh e Jacques Piccard desceram até uma profundidade de 10.916 metros usando o submarino Trieste. Eles permaneceram lá por apenas 20 minutos antes de terem que retornar devido a uma janela rachada. Apenas um pouco mais abaixo, a 10.972 metros, chegamos à altitude média de um voo comercial. Finalmente, quando atingimos 10.994 metros, chegamos ao fundo do oceano conhecido como The Challenger Deep, localizado a apenas 300 km a sudoeste da ilha de Guam, conforme mostrado neste mapa. No entanto, acredita-se que ainda existam partes do oceano que são ainda mais profundas e que ainda não foram descobertas. Até agora, apenas 5% do leito oceânico foi adequadamente mapeado, deixando os outros 95% como um mistério. É apenas uma questão de tempo até que possamos descobrir uma parte ainda mais profunda do nosso oceano. Afinal, só em 1997 descobrimos o Serena Deep, com uma profundidade de 10.732 metros, tornando-o o segundo ponto mais profundo conhecido no oceano. Estima-se que apenas 5% do chão do oceano tenha sido devidamente mapeado, deixando os outros 95% como um mistério em aberto. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelas profundezas do oceano. Exploramos os mistérios e maravilhas que se escondem abaixo da superfície, revelando um mundo totalmente diferente e fascinante. Nos vemos no próximo vídeo.